Boa tarde, amigo do Centro Espírita Ibirajara. Mais uma vez, com grande felicidade, estamos reunidos nessa segunda-feira para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, atividade rotineira da casa às segundas-feiras. Eu agradeço a Fátima o convite para a realização desse trabalho e vamos começar o trabalho para a nossa harmonização lendo um texto de Episódios Diário, que é um livro de Divaldo Franco, pela mensagem da mentora Joana de Ângeles. E o texto que eu escolhi é o 2, capítulo 2, A Preparação. A fim de ser preservado e mantido o corpo, exige cuidados vários, desde a higiene à conservação das peças que os constituem, sem o que inumeráveis males lhe perturbam o equilíbrio, interrompendo-lhe a existência. Assim também a alma, responsável pela organização somática, é a geradora de forças que facultam a vida física, exigindo, por consequência, atendimento especial, sem o que lhe desarticulam os equipamentos sutis, fazendo-a tombar no desfalecimento ou na alucinação com todos os prejuízos disso decorrentes. Desse modo, antes de qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, reserva-lhe alguns minutos para sua sustentação. Faz uma pequena leitura de página otimista e consoladora que te fixe clichês mentais positivos e agradáveis. Medita um pouco no seu conteúdo valioso, como a imprimi-lo nas telas delicadas da memória, de modo que dele te impregnes, estabelecendo uma disposição favorável às lutas que enfrentarás. Encerra esses minutos com uma prece, por meio da qual intentes sintonizar com o pensamento da sabedoria universal, aurindo inspiração e força no amor de Deus. Equipado com estas energias, terás atendido em terapia preventiva a tua realidade eterna, o eu espiritual, podendo então partir para os primeiros confrontos da experiência do teu novo dia. Então vamos fechar os olhos para uma breve prece, agradecendo ao Pai, ao nosso modelo e guia Jesus, a Maria Santíssima, Mãe que nos acolhe a todos os momentos, aos mentores espirituais da Casa de Ibirajara, rogando a eles que nos una nesse momento de estudo, a mim que me intuo, que eu possa conduzir esse estudo de forma clara, não incorrendo em nenhum erro, e agradecendo essa possibilidade de, mesmo que estando afastados fisicamente, podemos estar nos encontrando pelo meio virtual, a toda semana, a cada vez um amigo, trazendo a palavra consoladora desse Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos fazer o estudo da parte do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, 8, 9 e 10, que é Não vades ter com os gentios. Esse capítulo se inicia com a parábola Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, Kardec, no Evangelho sob orientação do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz agrupamentos de ensinamentos que são afins e que não necessariamente têm as mesmas ordens cronológicas do Novo Testamento, mas são exatamente os textos que se encontram no Novo Testamento. Não há nada de novo, só uma forma de nos facilitar o entendimento. Nesse capítulo ele está falando da difusão do ensinamento, da doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo,
e das suas leis de amor. Então, o capítulo, o item 8, começa com essa citação do Evangelho, que é o Evangelho de Mateus, é o capítulo 10, e os versículos 5 a 7. Jesus enviou os seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procurei os gentios e não entrei na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas na casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Bom, então aqui a gente começa com esse texto. Eu fui fazer umas pesquisas para começar a fazer o estudo e eu vi algumas pessoas dizendo que Jesus claramente dizia que ele não gostava dos gentios e nem dos samaritanos, porque eles usavam essa frase: não procurei os gentios e não entrei na cidade dos samaritanos, como uma prova dessa afirmação. Na realidade, quando nós lemos os textos do Novo Testamento, os textos evangélicos, nós precisamos lembrar que Deus ensina por parábolas, por alegorias, e na realidade muitas vezes a gente tem que deixar o verbo e ir para a interpretação do Espírito. Nem sempre o verbo usado expressa o que Jesus queria dizer para aquele tempo. E a gente lembra sempre que cada evangelho dos quatro, um dos evangelistas falava para um determinado grupo. Então Mateus falava para os judeus. Os judeus eram dominados pelos gentios e existia uma cisão entre eles e os samaritanos. Eles tinham beligerância. Os samaritanos ergueram um templo na Samaria para não precisar, uma vez por ano, ir ao templo em Jerusalém. Então, eles viviam em atrito constante. Então, é natural que no texto de Mateus, escrito por judeus, isso tivesse escrito. Mas quando a gente vai ao texto que eu separei aqui, de Marcos, e aí Marcos está no capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler brevemente, só para nós termos uma comparação. Em Mateus é um pouco mais longo e Marcos tem uma parte anterior que Mateus fala em outro capítulo, para a gente ver até que nem isso a sequência serve, mas nesse capítulo ele fala esse texto, que é quando Jesus dá missão para os 12 apóstolos. Então ele convocou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, prescreveu-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um cajado. Exceto um cajado somente. Nem pão, nem alforge, nem cobre para os cintos. Mas, calçando sandálias, não vestissem 2 túnicas. Dizia-lhes: onde entrardes, em uma casa, e ali permanecei, até saíres dali. E o lugar que não vos receber, e onde não vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Após saírem, proclamarão que se arrependessem. Expulsavam muitos daimones, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Então aqui é o capítulo que Jesus está dando, a missão aos 12 apóstolos. Então a gente vê um pouquinho. E em Lucas também segue mais ou menos feito Marco. Lucas falava especificamente aos gentios. Lucas era grego. Eu acho que eu já falei, inclusive, no outro estudo, e todos já dominam isso. Você já pensou ele como um gentio, que os gentios, na realidade, era o grupo mais o greco-romano, como é que ele ia dizer que a mensagem de Jesus era para os apóstolos, para as pessoas que iam levar a cura, disseminar a doutrina, o ensinamento, de divulgar o amor de Cristo, dizia para ele não ir aos gentios nem aos samaritanos. Isso ia ser uma incongruência, Não ia dar certo, Ele ia lá chegar, todos os gentios iam se retirar, Mas essa visão é importante a gente ter para não deturpar, os ensinamentos que Cristo nos traz. Então, vou só aqui falar um pouquinho dos gentios, que estão nessa escultura,
Aí eu estou trazendo os romanos, que são politeístas, então vamos ver aqui. A palavra gentio designa um não israelita e deriva do termo latino gens, significando clã ou um grupo de famílias. É muitas vezes usada no plural. Os tradutores cristãos da Bíblia usaram esta palavra para designar coletivamente os povos e nações, distinto do povo israelita. Então, o gentio era toda a gente que não era israelita. Então, a gente vê, o samaritano é uma cisão dos judeus. Então, ele está como separado, né? Mas é israelita, né? Ele é judeu. E os gentios eram outros povos, os povos gregos romanos, né? E vamos ver o cristianismo, o que a gente fala depois. Eu trouxe aqui uma imagem que eu achei interessante, que é de uma catacumba, né, que está descrito de Santa Priscila em Roma, que é do século 2 e 3, a imagem de Jesus, Maria com Jesus no colo e um dos profetas. Então, essa é só uma imagem para alegrar a nossa tarde. E o cristianismo surgiu na Palestina, que estava sob um domínio romano desde 64 a.C., né? E o cristianismo tem origem das tradições judaicas, na crença da vinda de um Messias, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, cuja vinda seria uma redenção para todos aqueles que acreditassem nele. É importante a gente lembrar nesse momento, né, que os judeus já eram um povo monoteísta e os gentios, né, como que são chamados também os pagãos, são povos politeístas, né? Os judeus já tinham recebido as orientações de Moisés, né? Já tinham a lei mosaica e já tinham um certo conhecimento. Eles já tinham a certeza da vinda de um Messias, de um Redentor e de um Salvador, que era o Filho de Deus. Fato que não ocorria com os gentios. Eles eram politeístas, eles adoravam Apolo, era um outro tipo de comportamento ainda. E naquele momento, o necessário era a vinda para um grupo que já estava preparado para receber o ensinamento. A gente é bom lembrar que na misericórdia de Deus já existia um apóstolo preparado para essa tarefa de se encaminhar aos gentios, aos outros povos, que era Paulo, né? Paulo já era o vaso escolhido, já era preparado para esse trabalho e viria logo depois. Então, em nenhum momento houve qualquer privilégio, porque a justiça divina não traz privilégio, mas existem tempos necessários, nós vamos ver, para a germinação do conhecimento. Aquele povo, naquele momento, não estava preparado, como muitos da casa de Israel também não estavam preparados, tanto que levaram Cristo à crucificação, mostrando que muitos não estavam ainda preparados para receber essa mensagem. E no item 9, Kardec traz que, eu vou ler aqui e depois eu volto aqui. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscreve ao povo judeu, mas abrange a humanidade como um todo, como eu já falei, né? A ideia que ele só veio para um povo não era bem assim, né? Ele tinha uma abrangência para toda a humanidade, mas cada um a seu tempo pelo conhecimento que ele já tinha, né? Portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, são aqueles politeístas. Quando ele diz isso, não é que ele desdenha da conversão deles, é que nada teria de caridoso, se ele dissesse isso. É que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a acolherem a palavra. Como os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos
para essa tarefa. Foi por isso que lhe disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Ide semear em terreno arroteado, sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo, né? Então, na realidade, Cristo já tinha ciência, né, das dificuldades que teriam. Então, ele naquele momento, ele acha adequado que os apóstolos, ainda no início da sua tarefa, ainda não dominando completamente, não tendo aquela fé, porque a gente vai vendo em várias passagens que a fé deles ainda é uma fé titubeante, né? Então, não era momento de eles se dirigirem a outros povos ainda sem a base para receber esse ensinamento, né? A gente vê vários momentos que os apóstolos tentam fazer curas e não conseguem. E Cristo vai lá, faz e fala. A fé deles ainda é pequena, o preparo deles ainda é pequeno, né? E como é que eles se deparariam com esses povos que ainda não estavam preparados para receber esses ensinamentos? Seria muito difícil, né? Hoje de manhã eu estava pensando, lendo, e aí estava lendo aqui o livro que é os personagens da Boa Nova, da Federação Espírita do Paraná, e fui procurar, porque falar de Tomé, né? Tomé era um grande trabalhador, mas ainda não estava preparado, né? E a preparação dele definitiva é só após a volta da ressurreição de Cristo, né? A materialização posterior, onde ele precisa ver e tocar. Ele era um grande trabalhador, era preparado, mas o momento dele de assumir completamente aquele impulso, né, que necessitava para o trabalho foi depois da crucificação. E isso antes, a gente vê como será que Tomé, naquele momento, teria a fibra que Paulo teve de enfrentar todas as dificuldades, ir às cidades, ser apedrejado, ser quase morto, jogado no lixo, nos monturros, e voltar para pregar? Cristo sabia o vaso que ele estava escolhendo, o que ainda cada um estava preparado para fazer. Então, naquele momento, é necessário que seja a mensagem enviada para os que já estão preparados, né? Ele fala também que ele veio resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel na passagem da mulher cananeia, né? Porque ele, ao se deparar com ela, ela também é de fora da cidade, ela provavelmente ela também é pagã, mas ela, e no início também tem a mesma sensação essa, que ela só pede socorro a ele e ele segue. E os apóstolos dele perguntam se querem que afaste ela, porque ela vem gritando atrás dele, né? E aí no primeiro momento não, é toda uma explicação que a gente, isso é outra parábola, mas que mostra que ela já tinha, ele fala da fé dela, ele atende ela porque Jesus já conhecia a fé que ela tinha, porque Jesus já sabia o que ela estava fazendo ali, mas aquilo era para demonstrar também aos apóstolos e aos outros a importância da fé, que ele fala para ela, muito grande é a sua fé, né? Então, mesmo não sendo convertida ainda, não sendo uma monoteísta, ela já tinha intimamente o preparo para receber aquele benefício, e que muitos não teriam. Então, o capítulo 9 ele vem falando isso, né? Como ele vem falando anteriormente, da difusão do ensino, da difusão da luz. Quando ele fala, né, que a candeia é para ficar em cima do velador, é porque a luz está direcionada a todos, né? Alguns escondem a luz, mas esses terão que se explicar depois, né? Porque a luz aí é a forma de conhecimento, e alguns querem dominar o conhecimento sem difundir, mas a difusão é para todos. Mas cada um vai entender esse conhecimento difundido no seu momento, na sua época de germinar. E Kardec
continua no item 9, aqui é a ovelha perdida, é o resgate de uma ovelha, fala, né? E de buscar, em busca das ovelhas transviadas de Israel, que isso é temear num terreno já preparado. Então ele reafirma, né? Aquele povo já estava preparado, né? E ele sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo, porque Paulo vai a Roma, né? O centro do paganismo mais potente naquela época é a Roma, e Paulo vai lá plantar a cruz de Cristo naquele local. Nós vamos para o item 10, e aí Kardec traz para um momento mais atual, né? E ele fala sobre a responsabilidade dos que difundem essa luz, dos disseminadores do espiritismo. Então, aquelas palavras, ele fala, essas palavras de Cristo podem também se aplicar aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para ele o que eram os gentios para os apóstolos. Então ele está na terça-feira última, né? Nós tivemos um estudo com Marcelo Shoa, do capítulo 3 do livro dos Médiuns, que é Método, onde ele fala desses incrédulos sistemáticos, desse grupo de espíritos adversários ainda do cristianismo, grupo de espíritos que ainda não estão preparados para assimilar esse conhecimento. Então, esses são os gentios de hoje. Ao final aqui do texto, ele fala, né? Que ele fala, mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Então, ele trazendo para os dias atuais, né, sabemos que já não temos mais os gentios, mas temos pessoas ainda com um comportamento muito semelhante a espíritos que viveram anteriormente, que ainda não se encontram preparados. Não são um povo, mas são pessoas com comportamento ainda refratários a receber o conhecimento, receber a luz. Então, seguindo, ele fala que, pois a exemplo destes, dos apóstolos, procurem primeiramente fazer prosélitos, fazer a conversão entre os que de boa vontade, entre os que já desejam a luz, dos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Então aqui Kardec está dando ensinamento também para o trabalho, como Jesus fala para os apóstolos, e pregar ao povo de Israel, ao povo da casa de Israel, Kardec também orienta a fazer prosélitos, a trazer, disseminar, fazer a conversão na doutrina espírita, no ensinamento da doutrina espírita, já espíritos que estão preparados, os de boa vontade, que desejam receber, que já têm esse germe. Porque quando a gente se imbui de tentar fazer esse proselitismo de espíritos que ainda não estão preparados, o que pode acontecer é que, pelo orgulho, eles se sintam tão importantes e cada vez se fortaleçam mais, ao contrário, se sentindo muito importante, dizendo, não, eu sou muito importante para eles, eu não preciso dessa luz, eu tenho luz própria. Então vai trazer essa dificuldade, né? Existe sempre um tempo necessário. Depois há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor
é de se esperar o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude do cultivo demasiado. Então, o que ele traz é isso, né? A gente já vem conversando. Existe um tempo de cada um de germinar, de chegar ao conhecimento, de receber. Se existe uma força na tentativa, às vezes, desse ensino, esse espírito ainda não está preparado, ele não quer, não vai adiantar. E isso pode levar à perda de todo esse trabalho, né? Em vez de você germinar tudo, algumas sementes que vão germinar por causa de outras serão perdidas, porque você vai remoer muito esse terreno e muitas outras sementes serão perdidas pelo cultivo intenso e você não vai obter. Na sequência ele fala aqui que é melhor trazer a luz para 100 cegos que queiram ver do que ficar insistindo em trazer luz a um que ainda deseja ficar no obscurantismo. Quer dizer, porque esses 100 vão disseminar a doutrina, vão disseminar o ensinamento, vão ser polos de difusão de luz. E esse outro não está preparado. A gente lembra em Libertação que Gregório tinha o conhecimento doutrinário, ele tinha sido cristianismo, ele tinha sido um papa, e ele fica 700 anos em regiões trevosas, e a gente tem certeza, se uma missão designada por Cristo quisesse ir lá tirar ele daquele local, tiraria com toda certeza. A luz ia clarear tudo, ia acabar com a escuridão. Mas será que a resgatar ele teria um entendimento? Ele precisou 700 anos de amadurecimento, um século, ou 50 anos, ou 100 anos, de que ele começa a ficar enfastiado do mal. Aí existe um momento que já está começando a brotar, sair daquilo um pouquinho de possibilidade de germinar a luz. E aí é feita uma caravana de irmãos, onde André Luiz descreve, e que primeiro também não vão direto a Gregório, eles chegam próximo a Gregório, em pessoas que trabalham com ele, que são dominadas por ele, temem ele, e vão fazendo esse prosélito, né, com essas pessoas, até chegar o momento exato que Gregório está preparado, onde vem a mãe dele, o espírito superior, resgatá-lo. Porque os outros já tinham um momento, apesar de estarem no mal, já estavam mais preparados. A conversão é muito mais simples. Quando eles veem a luz, eles entendem logo, porque eles não eram tão sedimentados. Gregório não adiantava naquele momento chegar a ele, porque ele não ia aceitar. Ia ser uma perda de tempo, então precisa isso, o tempo de germinar. E aqui eu trouxe uma imagem, antes para encerrar, interessante. Vamos notar que a primeira imagem que eu trouxe foi Cristo falando com seus apóstolos, e eram 12 apóstolos. Aqui, na realidade, a gente contando, só tem 11 apóstolos, e a gente olhando para o chão ali, vê que existe uma separação, existe como se fosse um pequeno abismo, né? Apesar da proximidade, mostrando que Jesus já estava em outro plano, e aí sim, reforçando naquele momento que ele reforça a missão do apostolado dos 11 agora, né? Porque Judas já tinha se afastado, e vai ter a escolha do 12º, mas ele vem trazer, né, a mensagem da importância do apostolado, e cada um desses discípulos, de cada um desses apóstolos, toma um caminho, né? E Pedro cria a Casa do Caminho, uns vão para o Oriente, cada um toma o seu caminho de disseminar os ensinamentos do Cristo. E terminando esse capítulo, ele fala: a luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte, e todos os homens são irmãos. Então aqui Cristo está trazendo a universalidade da luz, a universalidade do amor, o fatalismo único, que é o de progressão que cada espírito tem para a perfeição relativa. Espero ter conseguido chegar aos objetivos do estudo,
que todos estejam bem. Lembrando que passamos novamente por um momento de maior risco. Infelizmente, ainda não temos nenhum medicamento, nenhum tratamento específico para o vírus responsável pela Covid-19. Então, as medidas são a evitar o contágio. E para isso devemos continuar com isolamento, um afastamento social, né, com todos os cuidados, ao sair de casa por necessidade, o uso de máscara, a higienização da mão com álcool gel ou com água e sabão, e evitar de levar a mão ao rosto, cuidados que já estão disseminados. O uso da máscara é importante ser de forma correta, cobrindo o nariz, e usá-las em lugares públicos, mesmo abertos, e lugares fechados. O uso da máscara é uma demonstração de amor a si próprio, mas principalmente de amor e respeito ao próximo. Que todos estejam com Deus e até a próxima nossa reunião. Um abraço a todos.